Pessoal, Gabriel Miranda aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou te contar 10 pontos negativos em relação à fisioterapia. Mas não se preocupa porque eu também vou te contar a solução para esses problemas. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Vamos lá, pessoal, direto ao ponto e sem enrolação. O primeiro aspecto negativo que eu quero te contar a respeito da fisioterapia é de que nos seus moldes padrões, pelo menos, a fisioterapia não é uma profissão escalável. Isso significa de que você é diretamente limitado pela quantidade de horas que um dia tem de ganhar mais dinheiro. Você não pode, nem que você queira, trabalhar, atender paciente 24 horas por dia, nem atender 1000 pacientes por dia. Mesmo que você queira muito, não dá. É fisicamente impossível também. Tanto que para contornar esse grande problema em relação à escalabilidade da nossa profissão, os fisioterapeutas começaram a se lançar no mundo digital e lançarem seus próprios infoprodutos. Qual é a característica principal de um infoproduto? É de que ele pode ser vendido 24 horas por dia para um número muito grande de pessoas. Se 10.000 pessoas quiserem comprar um infoproduto, você não vai ter que lidar com dificuldade de tempo, de logística, como você tem de lidar para atender um paciente. Nem com estoque, caso você seja um profissional aí que trabalha com outros modelos de negócio físico. Então, os fisioterapeutas eles começaram a mergulhar no marketing digital, no mundo da infoprodução, para contornar esse grande problema da escalabilidade da nossa profissão. É claro que existem outras modalidades também de trabalhar dentro do mundo digital, não só infoproduzindo, mas eu vou dar só essa palhinha aqui para vocês de como contornar o problema da escalabilidade, que é a infoprodução. Um segundo aspecto não tão positivo assim a respeito da fisioterapia é de que nós muitas vezes acabamos trabalhando sim aos finais de semana, em feriados, em datas comemorativas, enfim. Eu, por exemplo, atuei durante 8 anos todos os finais de semana. Eu atendia de domingo a domingo. E só hoje, já com 8 anos de formado, eu consegui, me dar o direito de não trabalhar mais aos finais de semana. Mas foi um trabalho árduo para que eu chegasse nesse ponto. E principalmente se você for um fisioterapeuta que trabalha em hospitais, você sabe bem do que eu tô falando, porque no hospital não importa em qual dia vai cair o plantão, você vai ter que estar lá. Se for uma data comemorativa, sinto muito, você vai estar lá dando o seu plantão, seja no Natal, no Ano Novo, enfim. Tá bom? É claro que, como eu prometi, eu tenho que dar aqui uma solução para esse problema. E se você é um fisioterapeuta que trabalha em modalidades hospitalares, tem muito o que fazer a respeito. Porém, você pode tentar trocar certos plantões que caírem em uma data comemorativa muito importante para você, enfim. Você pode tentar negociar com a sua equipe. É claro que se você for escalando dentro da sua profissão, escalando não no sentido de escalabilidade, mas de crescendo na carreira, muito possivelmente você pode se tornar rotina e trabalhar só durante um turno todos os dias, enfim, e não trabalhar necessariamente aos finais de semana, todo final de semana, ou em datas comemorativas, tá bom? Mas via de regra, se você trabalha em um hospital, isso é muito comum. Se você é um fisioterapeuta que trabalha no ambiente domiciliar e está lidando com esse problema, você pode até, ter a liberdade de conversar com seus pacientes e falar, eu não trabalho aos finais de semana ou em feriados, enfim, essa é uma escolha sua. Mas lembre-se, deixe isso bem claro para o seu paciente logo no início do tratamento, tá bom? Porque muitas vezes as pessoas que recebem o fisioterapeuta em casa para prestação de serviço domiciliar, elas estão esperando que você esteja presente mesmo nesses momentos. Combinado? Então deixa isso claro para eles, mas o ponto negativo é de que você ainda não vai receber por esse dia de trabalho, né? Afinal de contas, quando a gente não trabalha, a gente acaba não recebendo. E, bom, se você é um fisioterapeuta que atua em clínicas, você talvez tenha se dado bem, porque normalmente as clínicas elas respeitam os horários comerciais, feriados comerciais, enfim. Então você possivelmente não vai ter que trabalhar nesses momentos que eu descrevi aqui para vocês. O terceiro aspecto que eu tenho que falar para vocês que é um pouco negativo a respeito da nossa profissão é a instabilidade financeira. Eu já fiz vários vídeos aqui ensinando a vocês como lidar melhor com a grana que vocês tiram na fisioterapia, com salário. Já fiz vídeos sobre salário aqui, vários aliás, mas a gente tem que ser realista e principalmente se você for um fisioterapeuta que atua única e exclusivamente de maneira autônoma, você tem que saber de que a nossa vida na profissão ela é uma roda gigante. Os nossos pacientes eles vêm, os nossos pacientes eles vão, eles têm alta, eles vêm a óbito, enfim, acontece e a gente tem que estar preparado para esses momentos. A solução para o problema da instabilidade financeira na fisioterapia é sempre um bom planejamento.
tá bom? E esse planejamento financeiro a respeito da nossa atuação profissional, ele começa desde cedo, ele tem que começar desde a faculdade. A gente tem que ter o hábito de guardar dinheiro e depois que nós estivermos trabalhando, a gente tem que ter o hábito de investir dinheiro, a gente tem que ter o hábito de constituir uma reserva de emergência. Todas essas etapas de planejamento são vitais para que você não passe um aperto em um momento de vacas magras, beleza? Então, por mais que esse seja um ponto negativo, um bom planejamento é mais do que o suficiente para você contornar essa situação de instabilidade que muita gente pode sentir na fisioterapia. Quarto ponto negativo a respeito da nossa profissão é o deslocamento. Isso eu sempre falo com vocês a respeito. O deslocamento ele é muito desgastante, principalmente para o fisioterapeuta que atende pacientes domiciliares. A gente tem um gasto com combustível muito grande, gasto com manutenção, com seguro de carro, enfim. Pedágio, estacionamento, tudo isso está incluso nesse custo de deslocamento que eu estou contando agora para vocês, tá bom? Então, se eu fosse dar uma dica para vocês, para que vocês contornem o problema do deslocamento e dos custos envolvidos no deslocamento, essas dicas elas seriam relacionadas a também planejamento. Tenta organizar os seus pacientes de maneira logística para que você não fique pipocando muito de um bairro para o outro. Tenta botar eles organizados de maneira a você atendê-los, digamos, em uma linha reta, sabe? Indo e depois só voltando para casa. Eu também tive essa dificuldade. No início da minha carreira eu pipocava muito. Aqui no Rio de Janeiro eu ia para Ipanema e depois eu ia para o Flamengo, Botafogo, eu voltava em Ipanema e depois eu voltava em Botafogo para depois ir para Copacabana. Era muita doideira. Com o passar dos anos, eu fui conseguindo adaptar a minha agenda e organizar os pacientes de maneira logística para que eu fizesse um único caminho de ida e depois um único caminho de volta. Isso melhorou muito a minha qualidade de vida, tanto do ponto de vista físico, porque eu me desgastava menos, passava menos tempo no trânsito, e também melhorou os meus custos relacionados ao deslocamento, né? Porque eu passei a gastar menos combustível. Inclusive, esse também é um ponto que pode contornar de certa forma, alguns custos relacionados ao deslocamento, que é o combustível que você utiliza. Tenta estudar os melhores postos nos quais você vai abastecer, se você se desloca de carro, enfim. Porque se você, digamos, tem GNV no seu carro, você com certeza vai ter um abatimento considerável no IPVA do carro, você vai ter um abatimento também no quanto você vai gastar de combustível por mês. Então tenta se planejar dessa maneira para você abastecer no lugar certo, para você abastecer com combustível certo e também para você organizar a sua agenda de maneira logística para que você não tenha tanto tempo assim de deslocamento entre os seus pacientes. O quinto ponto negativo a respeito da nossa profissão é de que nós, infelizmente, não somos instruídos na faculdade em relação a fazer negócio. A maioria das faculdades não ensina o acadêmico de fisioterapia a vender o seu peixe. A gente não tem aula, por exemplo, de marketing dentro da faculdade, o que é muito grave, porque a gente sai querendo atender um mundo de pacientes sem saber como vender o nosso serviço, sem saber muitas vezes como precificar o nosso serviço. Então eu considero isso muito grave. E, obviamente, a solução para esse problema parte da busca pelo conhecimento relacionado a esses tópicos. Estude bastante, tenta estudar realmente marketing, estuda também sobre mídias digitais, que é realmente uma plataforma hoje em dia que dá oportunidade de trabalho para muitos fisioterapeutas, para captar novos pacientes, para vender o seu produto dentro do mundo digital e ter um bom alcance. Estude tráfego, enfim. Precisa-se estudar a respeito disso, tá bom? Porque, infelizmente, esse é um ponto negativo raiz que vem conosco desde a faculdade. O sexto aspecto não tão positivo assim a respeito da nossa profissão é relacionado à alimentação. Pois é, a alimentação ela pode se tornar um custo gigantesco no nosso mês, tal como o deslocamento. Principalmente se você não for uma pessoa que se planeja bem em relação à sua alimentação. Se você é esse tipo de pessoa, muito possivelmente você vai acabar se alimentando mal e gastando muito com a alimentação na rua. Então, qual é a solução para o aspecto da alimentação? Mais uma vez, planejamento. Faça a sua própria comida, tente levar a comida de casa. Se você mora com seu esposo, com a sua esposa, com alguém da sua família que tem mais liberdade de tempo de te ajudar nesse sentido, conte com a ajuda dessa pessoa para que você possa levar a comida de casa, porque realmente isso pode influenciar e muito no quanto de gasto você tem por mês com a alimentação. Você pode acabar se assustando se você passar um mês inteiro só se alimentando fora. Isso vai fazer um rombo no seu orçamento mensal. O sétimo ponto da nossa lista é relacionado a cursos e formações, que na fisioterapia podem se tornar muito caros mesmo, tá bom?
Uma coisa importante de falar, tem cursos que são muito caros, mas valem cada centavo. Eu não tô falando aqui que os cursos eles não valem a pena. Eu só tô relatando para vocês de que muitas vezes nós temos cursos grandes na fisioterapia que podem sim ser, sabe, difícil de serem feitos por conta do custo de investimento neles. Tem curso aí que custa 5, 6, 7, tem curso que custa mais de 10 mil reais na fisioterapia, para vocês terem uma ideia. Então a solução para esse problema, mais uma vez, planejamento, só que do ponto de vista financeiro agora. Tanto que eu recomendo que durante a faculdade você tente juntar durante os 5 anos de curso a uns 4 a 5 mil reais, para que você possa sair da faculdade já com uma quantia de dinheiro suficiente para você investir em um desses grandes cursos, porque eles fazem muita diferença, tanto do ponto de vista curricular, tanto do ponto de vista de prática clínica. Eles melhoram e muito a sua prática clínica, tá bom? Então, esse ponto negativo que eu tô falando a respeito é o do custo dos nossos cursos, das nossas formações continuadas, mas é claro que se você se planejar direitinho, dá para você fazer tudo o que você precisa para se tornar um bom profissional. Oitavo ponto negativo a respeito da nossa profissão, eu vou dizer aqui que é o desgaste físico. É claro, nós somos profissionais que trabalhamos utilizando o nosso próprio corpo como ferramenta de trabalho. Em algumas especialidades mais, em outras menos. Mas, por exemplo, a minha especialidade, que é a neurofuncional, ela exige muito do meu físico. E, obviamente, isso representa um desgaste prematuro do meu corpo. Então, eu preciso tomar conta para que esse instrumento de trabalho ele permaneça íntegro e eu consiga continuar prestando serviço para os meus pacientes. Como é que você contorna isso, né? Como é que você resolve esse problema? Cuidando do seu próprio corpo, se exercitando, enfim. Tudo aquilo que eu tô deixando a desejar um pouquinho no momento, mas por alguns motivos que, enfim, não são justificáveis, mas eu tô tentando melhorar, beleza? Então não faça como eu, cuide do seu próprio corpo, cuide do seu físico, tente ir sempre à academia, faça exercícios, o exercício que você mais gostar, se alimente bem, enfim. Tudo isso influencia na manutenção do seu físico, na manutenção do seu corpo, para que você possa continuar prestando um bom serviço para os seus pacientes. O penúltimo item da nossa lista é o desgaste emocional. Afinal de contas, a gente lida com pacientes que estão passando por momentos muito delicados de suas vidas. Muitos deles perderam independência por conta de alguma lesão, por conta de alguma disfunção. Muitos deles deixaram de conseguir fazer atividades simples do dia a dia, muitas vezes como ficar de pé, caminhar, enfim. Então, lidar com essas pessoas faz parte da nossa profissão, mas muitas vezes lidar durante um grande período de tempo com pessoas que estão passando por essas grandes dificuldades faz com que nós estejamos também fragilizados nesse aspecto emocional. Então a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. E talvez a melhor saída para esse problema, para lidar com esse tipo de situação, seja você contar com o auxílio de um profissional da equipe multidisciplinar, mais especificamente com um psicólogo, tá bom? Seja para o seu próprio paciente ou quanto para si mesmo, tá bom? Então eu recomendo que se você tem um paciente que precisa do auxílio de um profissional da psicologia, indique, tá bom? Não fique você tentando solucionar o problema do seu paciente, porque isso não está em suas mãos. E não descarte a possibilidade de você também contar com o apoio de um psicólogo, enfim, um profissional dessa área para te dar um suporte para que você tenha uma qualidade de vida melhor em relação a esse aspecto da sua vida. Vamos lá, pessoal, o último tópico da nossa lista é lidar com pessoas difíceis. E eu não estou falando aqui do paciente propriamente dito. Você pode ter criado esse link por eu ter falado do desgaste emocional no tópico anterior, mas não. Estou falando aqui das pessoas que nos cercam no ambiente de trabalho e que cercam também o nosso paciente. Ou seja, familiares do paciente, profissionais da equipe multidisciplinar. De vez em quando, lidar com todas essas pessoas é uma tarefa bem desafiadora. E a melhor solução para esse tipo de problema é que você tente estabelecer uma boa comunicação com todas elas desde o início. Tenha os familiares, a equipe que trabalha com o seu paciente jogando ao seu lado, porque se você tem algum tipo de desgaste com essas pessoas, vai por mim, o seu trabalho ele vai ser dificultado assim em 1001%. Tá bom? Então essa talvez seja a melhor solução para você lidar com esse tipo de situação. Tente criar um bom relacionamento com essas pessoas desde o início. Então é isso, pessoal. Essa aqui foi a minha lista de pontos negativos, ou pelo menos não tão positivos assim a respeito da nossa profissão. Espero que vocês tenham gostado das soluções que eu dei a vocês para esses problemas, tá bom? E é isso aí. Por hoje eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês agora no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever, de dar um like aqui nesse vídeo para fazer com que esse conteúdo ele também alcance mais pessoas que precisam receber esse tipo de conteúdo. Beleza? Eu sou o Gabriel Miranda. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço e tchau!